Bom, então vamos fazer um... Eu consegui chegar numa fórmula para substituir um potenciômetro logaritmo por uma chave rotativa. No exemplo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho 7 opções, 6 posições, né? Ou então 7 posições. Então a gente vai precisar de 6 resistores para colocar em série. Só que o problema é que, por exemplo, se isso aqui for 100K, né? Do início até o fim dela vai dar 100K. E eu preciso dividir esse 100K por 6. Só que não é simplesmente dividir 100K por 6, porque a gente está em logaritmo. Então às vezes 100K vai dar 30K, o próximo 20K, o outro 10K. E para piorar um pouquinho a soma, tem que dar 100K. Então o que a gente pensou? Eu e um amigo meu, Roberto, a gente ficou aqui, cara, acho que uns 15 horas no total para chegar numa fórmula ali que fritou o cérebro mesmo. Mas de certa forma é muito simples. Vamos levar umas coisas em consideração. Primeira coisa, você tem um pedacinho de carvão, então você vai rodar aquele pedacinho de carvão e ele tem um tamanho logaritmo que vai dar a sensação de volume linear pra gente, né? Que a gente escuta o volume linear. Só que a curva logarítmica ela tem um pequeno detalhe que eu reparei no final. Começa numa inclinação infinita, né? E termina aqui no zero, né? Por quê? A gente sabe que a derivada de logaritmo é 1 sobre x. Então quando a gente aproxima do zero para cá, 1 sobre x fica infinito. E quando a gente vai para o infinito, 1 sobre infinito acaba dando zero, né? Então a gente tem a inclinação inicial é 90 graus e a inclinação final é zero. O problema é que, então na minha primeira fórmula eu coloquei E elevado a menos 99, né? E depois E 99. Para a gente poder ter um range aqui, né? Aproveitar bastante a curva logarítmica. Só que quando a gente faz isso, a curva fica praticamente isso aqui. Então os primeiros valores deram absurdos e os últimos não deu nada. Bom, eu consegui chegar, vou chamar de range, em menos 0,1, quer dizer, em 0,1, 1 e até 1. Porque em 1, a inclinação, né, a curva, a derivada do negócio, já me dá 45 graus. E até 0,1, empiricamente falando, deu um resultado melhor. Eu testei também até 2. Então é tipo assim, é um trabalho que eu ainda não consegui concluir qual é o melhor range para a gente poder aproveitar essa curva logarítmica, julgar os valores de resistores e ter realmente uma escala aqui legal em decibéis, né, dando resposta no computador. Primeiro porque depende muito da impedância de entrada e saída do circuito, beleza. Mas então vamos lá. Vou passar a fórmula inteira, porque eu não vou deduzir ela de novo não. Mas o importante é o seguinte, se de 0,1 até 2 eu tiver, no caso daquele desenho lá, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vou ter um resistor aqui, um outro aqui, um outro aqui, outro aqui, outro aqui, 7. Vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistores. Então o meu número de resistor é igual a 6, né? Então eu pego esse espaço, divido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Divide por 7, né? Então desse primeiro valor até o meu valor em logaritmo, eu tenho uma variação em y. Essa variação aqui, que vai ser um multiplicador pro meu... para poder conseguir achar o valor do resistor, né? Porque aqui eu estou em 0,1 e 2. Logaritmo de 2 dá não sei o que, no lugar de 0,1 dá não sei o que. Dá um valor negativo, um valor positivo. Então a gente precisa pegar esses espaços, dividir esse trecho de espaço pelo espaço inteiro para a gente conseguir um percentual e multiplicar assim pelo meu 100K, que eu acho que um exemplo eu dei 100K, né? De um resistor, de um potenciômetro logaritmo, para dividir em 6 pedaços iguais. Então vamos lá, o primeiro espaço eu chego aqui, o segundo eu tenho esse valor aqui, terceiro, vamos chutar aqui, daqui,
quarto, e o quinto, aqui, e o último espaço, né? Então é o seguinte, se eu pego esse primeiro valor, subtraio o segundo valor do primeiro valor, eu vou ter esse pedaço. O terceiro valor do segundo valor, eu vou ter esse pedaço. E a soma de todos os pedaços, dos trechos inteiros, vai ser o meu fator multiplicador, vai virar o meu fator multiplicador. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você tem um resistor aqui, fez um divisor de tensão. Como é que funciona isso aqui? É esse dividido por pela soma dos dois. Você vai ter o valor da sua atenuação, né? Em volt por volt, aí você manda para 20 logaritmos e você tem o valor em logaritmo. Beleza, tranquilo. Então vamos... O importante é você saber definir bem um range para você, de 0,1 até 2. É um range bem legal. E deu uma resposta lá, às vezes deu 1,2 dB, o próximo foi para 1,3, o outro foi para 1,4, ficou próximo de 1 dB. E é claro, depois que você vai relacionar o valor que você achar entre os dois resistores, por exemplo, deu 176,8, né? Então você vai pegar esse 176 aqui, vai pegar um resistor de 150 e vai somar com um de 22. Aí você vai ter 172, beleza. E logaritmo você pode errar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, porque em logaritmo vai dar 1,1, o outro vai dar 1,3 dB, deixei de saber, né? Então vamos para a fórmula final, é o seguinte. O R que você está procurando é o RT vezes a resistência total do potenciômetro ou do trecho que você quer do potenciômetro vezes log de A mais B menos A, sendo que A e B é o range, né, que eu chamei, o A e o B. É o range, é o tanto que você está aproveitando da curva logarítmica. Vezes RP, que é o resistor do passo que você está escolhendo, menos, esse é o próximo passo, é o passo 2, por exemplo, e agora a gente vem para o passo 1, menos log, pegando aí, A mais B menos A de novo, sobre Rn, vezes RP menos 1. Então esse RP menos 1 é o passo anterior. Então se eu estou querendo o primeiro resistor, ele vai somar o RP com o passo anterior. Na verdade isso aqui seria o segundo passo, então, do jeito que a gente colocou a fórmula, para ficar mais fácil para entender. Sobre log de B sobre A, que seria log de B menos log de A. B menos log de A. Log de B menos log de A é o tamanho do meu resistor inteiro, que equivaleria ao que? A 100K. Então, RT é igual a 100K do meu exemplo. O R é o R que eu quero, né? O RP é o número de passos. Se eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistores. O meu Rn é igual a 6. O meu RP, então, vai de 0 a 5. Isso é muito importante. Então essa fórmula é o quê? É o meu espaço inteiro no eixo Y da resposta do logaritmo de que começa em A até em B, dividido pelo trecho que eu estou pegando. Por exemplo, esse trecho aqui, ó. Esse trecho dividido por esse trecho inteiro. É basicamente isso. Então eu vou ter uma razão de proporção entre isso e isso grande e multiplica pelo RT. Bom, agora vamos atentar uns detalhes de circuito. Se a gente tem um saída de sinal e um divisor de tensão, um sistema de volume aqui, né? Se você for substituir isso aqui por chave, digamos que, vamos colocar de novo o meu 100K, uma chave, você tem que entender que vai passar por, no exemplo aqui, 3 resistores, e a chave vai ter então 1, 2, 3, 4 posições. A última posição você aterra, a primeira posição você vai pegar nesse resistor, depois nesse, que a última posição é o curto, né, aqui, e aqui ele pega direto com a terra. Vamos aterrar aqui também. Então nesse meio do caminho a gente tem 1, 2, 3 resistores. Então o meu número de resistor é 3,
O meu RRP vai de 0 a 2, o meu RT é 100K, e aí você vai tirar o seu R em função dessa fórmula aí pronta. O A a gente está considerando de 0,1 e o B a gente está considerando 2. Então você vai ter uns valores aí de resistor que você vai adequar no negócio e depois você faz o chaveamento, testa o circuito, vê se está concordando com a curva logarítmica. E lógico que se alguém conseguir uma ideia melhor, putz, pode postar aí que a gente vai agradecer, porque tem muitas horas investidas em cima dessa forma e eu acho legal passar para frente que a gente vai acrescentando e tudo. Só que o detalhe é o seguinte, quando a gente faz um equalizador, por exemplo, Baxandall, é o último detalhe, tá? O meu potenciômetro, a minha chave, no meio do caminho, ela tem que balancear entre o sinal de entrada e o sinal do negativo feedback com a entrada do circuito do amplificador. Então no meio da chave tem que dar flat. Então a gente vem logaritmo do maior para o menor e para o maior assim, ó. Não, quer dizer, do menor para o maior e depois cai de novo. Tava certo. Então você vai dividir o seu resistor no meio, o seu RT no meio, e vai fazer a conta e você vai ter um sistema simétrico depois. Só que daqui até aqui no meio, do início até o meio, aqui dá ganho, do ganho máximo até o meio, flat, você vai ter uma parte logarítmica e daqui para frente você tem outra parte logarítmica, coisa que o potenciômetro logarítmico não te dá. Aí você já viu vantagem em cima de um potenciômetro logarítmico de ganho em amplificador Baxandall. Se é que você está usando ganho em logaritmo no amplificador Baxandall, que às vezes ele perde logaritmo, então o flat ele vai ficar mais ou menos ali, que é o que acontece com o Bruna, que é o meu equipamento equalizador, quando ele agora não é mais de potenciômetro, é tudo chaveado, mas o Bruna de potenciômetro, o zero dele está mais ou menos de 1 hora ali, sei lá, nem 2 horas no pior dos casos. Porque o potenciômetro é logaritmo, então ele consegue encontrar o miolo ali mais ou menos por aqui. E a escala de sensibilidade do agudo, ela é pouca, ela é baixa nessa região de inicial e mais forte no final, porque ele não funciona muito bem. Talvez se você colocar um linear, você vai ter uma curva mais agressiva, mas ele fica flat no meio. Resolveu parte do problema aí. Então com a chave, você mata a pau a questão só de sentir ali o equalizador para um lado e para o outro. Os circuitos, como é que faz então? A mesa de som, não sei o que. Os caras devem equilibrar lá dentro com o resistor, devem fazer o circuito para linear, né? Mas na internet nem sempre a gente acha um circuito projetado para equalizador, para potenciômetro linear, fora que trabalhar com chave é muito melhor, principalmente para recall, né? E essa vantagem entre usar chave e um potenciômetro. A chave você coloca no 3 ali. Eu sempre coloco no 3, sacou? Eu coloco sempre no 4. Então você tem um recall muito mais fácil. A mesa de som é toda chaveada, tanto a frequência quanto o ganho dela, quanto a saturação valvulada, é tudo chaveado. Bom, o último, mais um detalhe também, na saturação valvulada, eu tenho um circuito valvulado, um circuito de qualquer coisa que você quiser, por exemplo, um pedal de guitarra, o cara vai fazer um pedal de guitarra, então eu tenho um controle de volume com um degrau já fixo aqui de R e sei lá. E aí a gente põe um potenciômetro na entrada da válvula e um outro potenciômetro na saída da válvula, também esse R chorado aqui. Então o que acontece? É um potenciômetro duplo. Quando você aumenta um, ele diminui o outro. Então a gente consegue saturar a válvula e não sentir a sensação de volume aumentando. No caso de um pedal de guitarra, por exemplo, você pode botar um volume desse, que todo mundo que aumenta o pedal de guitarra, você aumenta o volume pra caralho, né? Pois é, então você calcula esse RI, esse resistor de base aqui, ó, esse aqui, o RI e RO, que é o segredo de você chegar num volume mínimo igual ao volume máximo, só que aumenta o drive. Você perde um tempinho no laboratório. Se você fizer isso então chaveado, aí é melhor ainda, mais legal ainda. Porque você não tem a obrigação de colocar, por exemplo, 250K aqui e tem que colocar aqui. A entrada da válvula você põe 1 mega aqui e põe 250K então na saída, né, para você poder controlar ali melhor a impedância de saída, a impedância de entrada, junto com o potenciômetro da forma que você quiser, e mandando logaritmo, a sensação de volume, de saturação vai ser logaritmo, vai ser melhor, né? E é isso, não tem mais nada não.
Vai ser um take só, tá? Beleza. Aquele RT ali não vai te dar problema na hora de nego de entender errado a multiplicação, não? Como assim? Esse RT aí. Ah, nossa. Faço vídeo pra idiota, nossa. Então, vamos lá. Esse R é o valor do resistor do passo que você tá, né? O RT é a resistência total do seu potenciômetro. Mas se tiver em negativo feedback, você precisa da metade em flat, então você vai dividir por 2, 100K. Você está fazendo um equalizador de grave e a metade é flat, então esse 100K não é 100K mais, é 50K e você vai ter 3 passos para um lado, 3 passos para o outro, né? O RT muda tudo. O RN é o número de resistores, o RP é o passo, que vai de 0 a Rn-1. Tá tudo decoradinho. E o A e o B, a gente definiu, faltou ele, né? O A eu coloquei 0,1 e o B eu coloquei 2. Se você quiser fazer entender mais ou menos o ângulo final e inicial, é só você colocar 1 sobre 0,1 e tirar o arco cuja tangente é isso aí, e o B 0,2, 1 sobre 2, o arco cuja tangente é isso aí. É 1,5, né? Então você vai chegar em 85 graus e o outro vai dar uns 10 graus mais ou menos. Então esse passo é importante para você definir quão logaritmo é a sua curva, que é melhor inclusive que o potenciômetro. Você pode fazer um só para o seu circuito, faz uns 2, 3 chaves para você testar, né? E tá aí, cara, a fórmula já tá belezinha, tudo mastigado e lógico. Se alguém tiver uma ideia melhor, funcionou, manda para nós.